Durante 5 anos da minha vida, eu respirei aquela sala de reuniões, engoli relatórios como quem engole cacos de vidro e dormi no sofá da recepção mais vezes do que na minha própria cama. Trabalhava 70 horas por semana, com os olhos vidrados nas telas, os dedos frenéticos no teclado, como se o sucesso da nossa startup dependesse unicamente de mim. E, de certa forma, dependia. Começamos em uma garagem fria, com cabos pendurados feito teias de aranha e sacolas de supermercado improvisadas como lixeiras. No começo, éramos apenas 4. Depois, 3. Quando os 2 primeiros desistiram, fiquei só eu e o CEO, Henrique. Ele tinha visão. Eu tinha o resto. Era eu quem ajustava os algoritmos, organizava os fluxos, respondia aos e-mails dos investidores, e, quando necessário, pegava café e limpava a mesa de reuniões para não parecer que estávamos nos afogando em improviso. Henrique sempre teve um dom para palavras bonitas. Fazia pitch como ninguém. Mas na prática? Não sabia a diferença entre uma planilha corrompida e uma boa ideia. Era carismático, e só. Mas eu acreditei nele. Acreditei em nós. Foram 5 anos. 5. Quando fechamos os 10 milhões de dólares em financiamento séria, eu senti um nó na garganta que não era de emoção. Era o tipo de sensação que você tem quando algo está prestes a dar errado e o seu corpo sabe antes de você entender. Na manhã seguinte ao anúncio, Henrique me chamou na sala dele. Ele não me ofereceu um café. Nem olhou nos meus olhos. Estamos trazendo alguém com mais experiência, ele disse, com aquela voz seca, que antes me soava segura, mas agora parecia apenas vazia. Fiquei em silêncio por um instante. Uma eternidade presa em segundos. Você está me tirando da empresa? Perguntei, tentando manter a voz firme. Estamos reformulando. Você é brilhante, Mariana, mas o mercado exige outro perfil neste momento. Ele folheava papéis enquanto falava, como se eu fosse apenas mais um memorando a ser arquivado. Não se preocupe, ninguém vai se lembrar das suas contribuições de qualquer maneira. Eu senti o estômago virar. Não chorei. Não gritei. Apenas me levantei e fui até a minha mesa. Comecei a guardar minhas coisas enquanto os olhares dos novos funcionários, os que mal sabiam que eu estava ali desde o primeiro código-fonte, se desviavam por conveniência. Gente que mal sabia meu nome, mas que usava os processos que eu mesma havia criado como se tivessem surgido do nada. Henrique não me deu nem 30 minutos para sair. Eu desci do elevador com a caixa nos braços e um gosto amargo na boca. Durante dias, me senti um fantasma. Andava pela cidade sem destino, como se estivesse no mundo errado. As palavras dele martelavam na minha cabeça: ninguém vai se lembrar das suas contribuições de qualquer maneira. Eu queria desaparecer. Mas desaparecer seria presente demais para ele. Me tranquei em casa. 22 dias seguidos. Não via ninguém. Não atendia telefonema. Só existia eu, meu computador e o silêncio cortante. E então, no 23º dia, abri o e-mail de um investidor antigo. Alguém que tinha apostado em nós lá no começo. Ele dizia: soubemos da mudança. Se algum dia tiver um novo projeto, me avise. Aquela frase caiu como uma faísca num campo seco. Henrique achava que eu ia sumir. Que minha saída era o fim. Ele não contava com uma coisa: eu era o motor. Ele era só uma lataria brilhante. Liguei para o investidor. Marquei um café, ironicamente, o mesmo café onde havíamos apresentado o primeiro protótipo anos antes. Contei a ele o que eu estava rascunhando. Um projeto que eu guardava na gaveta há 2 anos. Algo que Henrique sempre dizia ser inviável demais, sofisticado demais para o mercado brasileiro. Ele ouviu, sem me interromper. Quando terminei, apenas disse: quando começamos? E foi assim que voltei. Desta vez, sem Henrique. Sem o peso de alguém que só sabia brilhar sob o esforço dos outros. Passei os próximos meses em silêncio. Trabalhando. Planejando. Reunindo uma equipe. Gente que conhecia minha trajetória, que confiava na minha liderança. Fomos discretos. Evitávamos redes sociais. Nenhum alarde.
Enquanto isso, Henrique brilhava nas capas de revistas de empreendedorismo. Aparecia em podcasts, painéis, entrevistas. Falava da minha ideia como se tivesse sido dele. E talvez, por um tempo, o mundo acreditasse. Mas o mundo tem memória. Basta saber onde cutucar. 6 meses depois, o telefone de Henrique começou a tocar. E tocar. E tocar. Primeiro foi um investidor frustrado. Depois, outro. Em seguida, o maior cliente da nossa antiga startup. Todos ligaram para dizer que estavam migrando para uma nova plataforma. Que a nova solução era mais eficiente. Mais intuitiva. Que o atendimento era impecável. O nome da nova empresa? Anemona. Minha criação. Minha assinatura. Henrique me viu no palco pela primeira vez no lançamento oficial, com as luzes no rosto e o auditório lotado. Vi a cor sumir do rosto dele da mesma forma que a coragem sumira da voz dele quando me mandou embora. E aquele foi apenas o começo. Ver Henrique parado no fundo do auditório, com o queixo rígido e os olhos apertados, foi como respirar depois de um afogamento prolongado. Mas o alívio durou apenas até a noite seguinte, quando recebi a primeira tentativa de contato. Podemos conversar? Dizia a mensagem dele, curta, direta, como se tudo pudesse ser resumido em 3 palavras e um ponto de interrogação. Apaguei sem responder. Mas sabia que não era o fim. Era só o começo de uma nova tentativa de controle. Henrique nunca soube perder, e pior do que isso, nunca soube admitir que alguém havia vencido sem ele. Começaram a circular artigos anônimos em sites de tecnologia. Dúvidas sobre a origem do capital da Anemona, sobre a segurança da nossa base de dados, acusações sem provas assinadas por fontes internas. Eu sabia quem estava por trás. Conhecia o estilo. Henrique podia ter me tirado da nossa antiga empresa, mas nunca aprendeu a fazer nada sozinho. Nem sabotar. Enquanto isso, dentro da Anemona, eu sentia o peso das expectativas nas minhas costas. Nossos primeiros contratos eram grandes, mas frágeis. Precisávamos provar valor em pouco tempo. Passei a dormir 3 horas por noite. Acordava com ideias, anotações, soluções emergenciais. O medo de falhar era tão real quanto a cadeira em que me sentava todos os dias às 7 da manhã. Mas o pior não vinha das ameaças externas. O que realmente me machucava era a forma como meu nome ainda era ignorado nas manchetes. As matérias elogiavam o desempenho da plataforma, falavam da startup misteriosa em que estava mudando o jogo. Mas poucas mencionaram quem estava por trás. Quem realmente tinha pensado, desenhado, liderado. A dor da invisibilidade não é fácil de explicar. É como andar por um campo que você mesmo arou, plantou e regou, e ver outro receber os louros pela colheita. Era a continuação daquela frase dele: ninguém vai se lembrar das suas contribuições de qualquer maneira. Era como se o mundo inteiro tivesse concordado. Na 3ª semana após o lançamento da Anemona, recebi um convite para um painel de inovação em uma das maiores conferências de tecnologia do país. O tema era liderança feminina no mercado de startups. Era a minha chance. Minha primeira aparição pública como fundadora. A primeira vez que meu nome viria impresso no crachá, sem precisar estar escondido atrás de ninguém. Mas Henrique também estaria no painel. Ele e Clara Andrade, a nova CEO da minha antiga empresa, a mesma que assumiu meu lugar. Aceitei o convite sem hesitar. Na noite anterior ao evento, Clara postou uma foto nas redes sociais, ela e Henrique brindando com taças de vinho caro, em um restaurante à beira-mar. A legenda dizia: celebrando um futuro promissor. Por dentro, explodi. Mas respirei fundo. Estava cansada de reagir como eles queriam. Eu não era mais coadjuvante no palco de ninguém. Na manhã do painel, escolhi uma roupa que dizia exatamente o que eu queria: sobriedade, firmeza, presença. Nada de extravagância. Apenas elegância precisa. Cheguei antes. Cruzei o salão com passos firmes, sentindo os olhares se virarem. Dessa vez, não por conta de fofocas. Era respeito. Curiosidade. Reconhecimento. Henrique me viu de longe. Tentou esconder a expressão de surpresa, mas falhou. Clara, ao lado dele, riu de canto de boca.
Aquela risada silenciosa que só quem já foi subestimada conhece bem. Nos bastidores, fomos apresentados antes de subir ao palco. O mediador, animado, apertou nossas mãos e elogiou a trajetória de todos. Quando olhou para mim, hesitou por um segundo. Como se buscasse onde tinha me visto. Provavelmente em alguma nota de rodapé. Na mesa redonda, os outros convidados falavam com propriedade, mas evitavam polêmicas. Quando foi minha vez de falar, não citei nomes. Não precisei. Contei minha história com precisão cirúrgica, mostrando como ideias são desvalorizadas quando vêm de mulheres, como somos descartadas e empacotadas sob novos títulos, como a genialidade feminina é apropriada e silenciada dentro do ecossistema de startups. Henrique mexia os dedos com impaciência. Clara anotava algo furiosamente no celular. Quando a plateia aplaudiu, não era para mim. Era para a verdade. E isso doeu neles mais do que qualquer vingança. Saí do evento e voltei direto para o escritório. A equipe me esperava com sorrisos e abraços. Pela primeira vez, eu vi meu nome estampado na capa de um portal de notícias sem estar ligado ao nome de homem algum. Na manhã seguinte, chegaram as ameaças. Primeiro um e-mail anônimo, dizendo que sabiam os segredos da minha fundação. Depois, uma carta na portaria, com recortes de jornal colado sobre folhas em branco, ameaçando a expor a farsa. Eu sabia que eram blefes. Mas era claro que Henrique estava em desespero. Mesmo assim, o medo acordou comigo durante vários dias. O tipo de medo que não vem com gritos, mas com o silêncio. Que se instala em cada clique do teclado, cada passo que você dá até o carro, cada ruído estranho no corredor. Mas eu me recusei a recuar. Reforcei a segurança dos servidores. Reuni a equipe e falei com franqueza sobre os ataques. Não escondi nada. Confiava neles, e sabia que precisavam confiar em mim. Aquela empresa era meu corpo reconstituído. Meu nome escrito com a força que me negaram por anos. Eu não ia deixar ninguém arrancar isso de mim outra vez. Alguns dias depois, um dos maiores investidores do país pediu uma reunião. Era com ele que Henrique havia sonhado fechar parceria por mais de 2 anos. Sem sucesso. Agora, era ele quem vinha até mim. Nos encontramos em uma sala envidraçada no 42º andar de um prédio na Faria Lima. Ele chegou pontual, com um sorriso polido e uma pasta sob o braço. Estava sozinho. Ouvi falar muito de você, Mariana. E queria ouvir de você mesma. O que exatamente torna a Anemona tão impossível de ser ignorada? Eu poderia ter citado números, gráficos, expansão de usuários. Mas olhei nos olhos dele e disse, com toda a convicção que o tempo me deu. Porque ninguém mais aqui vai esquecer quem construiu o que. Ele sorriu. E eu soube que Henrique estava perdendo mais do que contratos. Estava perdendo relevância. E para alguém como ele, isso era pior do que falir. O silêncio é uma arma perigosa. Às vezes, mais cortante que palavras. Henrique entendeu isso tarde demais. Depois daquela reunião com o investidor, as mensagens começaram a mudar de tom. Já não eram blefes vagos ou insinuações vazias. Agora vinham carregadas de desespero. Tentativas toscas de me atingir onde ele sabia que doía. Você não seria ninguém sem mim, dizia uma. Todos sabem que a Anemona é uma cópia barata, dizia outra. Não eram e-mails profissionais. Eram surtos. Desabafos covardes escondidos atrás de contas falsas. Mas eu reconhecia o padrão. O tipo de texto que começa tentando me diminuir, mas termina pedindo que eu recue. Eles queriam me fazer duvidar de mim mesma. Queriam o meu silêncio. E por um breve momento, quase conseguiram. Naquela semana, eu perdi o sono. Passava as noites em claro, olhando para o teto escuro do meu quarto, me perguntando se valia a pena. Se toda essa exposição, toda essa guerra, não ia me quebrar no meio de novo. Lembrei do dia em que minha mãe, ainda viva, me disse que eu era como os olhos dela, observadora, atenta. Mas que tinha um defeito, eu confiava demais. Demorei anos para entender o que ela queria dizer. Eu tinha confiado em Henrique. Acreditei que ele era meu parceiro. Que juntos estamos construindo algo que mudaria o mundo.
Ele, no entanto, só queria os holofotes. E quando percebeu que eu brilhava por mérito, não por reflexo dele, fez o que sempre fez com tudo que não conseguia controlar, descartou. O que Henrique não sabia é que há coisas que, uma vez expostas à verdade, não voltam para o escuro. Eu havia me refeito. Eu tinha voltado. Mas ele ainda achava que podia me apagar. Na manhã de quinta-feira, ao chegar ao escritório, encontrei meu nome pichado no muro lateral do prédio. Ladrona, dizia a tinta vermelha, gotejando como sangue ainda fresco. Foi como levar um soco no peito. A equipe me olhou em silêncio. Alguns tentaram esconder o espanto. Outros desviaram o olhar, desconfortáveis. Eu apenas respirei fundo. Mandei alguém fotografar. Liguei para a polícia. E depois chamei um pintor para cobrir. Hoje ainda, por favor. Continuei o dia normalmente. Não deixei transparecer o quanto aquilo me havia abalado. Mas, por dentro, eu tremia. Aquilo não era só provocação. Era invasão. Era um aviso. Naquela noite, voltei para casa e fechei todas as janelas. Tranquei a porta com 2 voltas de chave. E, mesmo assim, dormi com a luz acesa. No fundo, eu sabia, Henrique estava ficando perigoso. Talvez não diretamente. Talvez ele nunca sujasse as próprias mãos. Mas homens como ele sempre encontram quem faça o trabalho sujo. No dia seguinte, recebi a ligação de Carol, uma das antigas desenvolvedoras da nossa primeira startup. Ela havia saído logo depois da minha demissão, alegando diferenças de valores. Nos respeitávamos muito. Ela era íntegra. Mariana, preciso te contar uma coisa. Nos encontramos em um restaurante discreto no centro. Ela estava nervosa. Os olhos varriam o salão como se procurassem câmeras invisíveis. Henrique está tentando processar você. Disse que você roubou propriedade intelectual. Minha respiração parou por um segundo. Ele não tem base para isso, eu disse, tentando me convencer. Eu sei. Mas ele está contando com o barulho, não com a verdade. Quer te desgastar. Quer que você desista. Carol então deslizou uma pasta pela mesa. Nela havia cópias de e-mails, atas de reuniões, rascunhos de documentos. Provas. De que a ideia da anêmona já existia muito antes de eu sair. De que era minha, documentada, registrada, ignorada por ele. Você não está sozinha, ela disse. Só precisava saber disso. Senti um nó na garganta. Pela primeira vez em muito tempo, me permiti chorar. Não de tristeza. Mas de alívio. De gratidão. Nem todo mundo tinha virado o rosto. Contratei advogados. Os melhores. Henrique havia iniciado uma guerra judicial, mas estava prestes a descobrir que eu também sabia lutar. E que agora, diferente de antes, eu tinha aliados. Recursos. Voz. A notícia do processo vazou para a imprensa. Henrique, claro, usou isso a seu favor. Fez-se de vítima, alegou ter sido atraído por uma funcionária gananciosa. Disse que confiou em mim e que, em troca, eu roubei sua empresa. A narrativa dele era frágil. Mas no mundo dos homens como Henrique, às vezes, a fragilidade é o suficiente. Desde que dita com convicção. Recebi ataques online. Comentários misóginos, montagens, acusações. Tentaram me pintar como manipuladora, fria, calculista. Diziam que eu usava meu gênero como escudo. Que era só mais uma mulher tentando lacrar. Doeu. Mas não quebrou. Cada ataque só servia para me lembrar do porquê eu tinha começado tudo isso. Não era apenas sobre justiça pessoal. Era sobre todas as outras mulheres que ainda estavam sendo apagadas em salas de reuniões pelo mundo. Sobre as que tinham suas ideias roubadas, seus nomes omitidos, suas vozes silenciadas. Se eu parasse agora, Henrique venceria. Mas, pior que isso, ele validaria todos os outros Henriques que ainda estavam por aí. 2 meses depois, recebi a notificação judicial, audiência marcada. O processo dele seria aberto. Público. Com testemunhas. E eu já sabia o que faria.
Convidei Carol para depor. E outros antigos funcionários. Pessoas que tinham visto com os próprios olhos quem fazia o quê. Quem construía. Quem apagava. No dia da audiência, me vesti como quem vai para a guerra, sem ostentação, mas com presença. Henrique estava lá. Sozinho. Nenhum dos antigos parceiros compareceu. Clara Andrade, sua COO, havia deixado o cargo 2 semanas antes. Alegou a questões pessoais, mas todos sabiam a verdade, a empresa estava ruindo. Internamente, a queda era inevitável. Quando me olhou nos olhos, percebi. Ele não estava com raiva. Estava com medo. Henrique sempre contou com o poder de fazer os outros duvidarem de si mesmos. Mas agora era ele quem duvidava. E não havia ninguém ao lado dele para sustentar a farsa. Na saída do tribunal, repórteres cercaram a escadaria. As perguntas vinham como flechas. Algumas ferinas. Outras curiosas. Você vai processá-lo de volta? Você acredita que ele está arrependido? Como se sente sendo chamada de oportunista? Parei. Respirei fundo. E respondi apenas. Eu não comecei essa guerra. Mas vou terminá-la. E segui meu caminho. Porque a justiça estava vindo. Lenta. Mas certeira. E Henrique já começava a ouvir os primeiros sussurros da irrelevância. A primeira página do jornal que estampou meu nome como fundadora da Nemona ficou emoldurada no corredor do nosso escritório. Não por vaidade, mas por memória. Eu queria que todos que passassem por ali lembrassem que aquela conquista tinha um rosto. E que esse rosto era o meu. Depois da audiência, o processo ainda levaria meses para ser concluído, mas o estrago na imagem pública de Henrique já estava feito. Pela primeira vez, jornalistas começaram a investigar sua trajetória em vez de apenas replicar seus discursos prontos. Artigos e podcasts surgiam aqui e ali, questionando o que, de fato, ele havia construído e o que apenas se apropriou. Algumas entrevistas antigas começaram a circular nas redes. Em uma delas, gravada no 3º ano da antiga startup, ele dizia: ideias não valem nada sem execução. E, felizmente, tenho uma equipe que executa como ninguém. Na época, parecia apenas um elogio corporativo. Agora, todos sabiam exatamente de quem ele estava falando. E, finalmente, começaram a dizer o meu nome. Mariana Lins. Fundadora da Nemona. Engenheira de dados. Criadora do primeiro sistema de inteligência preditiva do mercado financeiro latino-americano com base em microações de comportamento digital. Agora, eu era inapagável. Mas a vitória não vinha sem cicatrizes. A cada novo passo dado, eu lembrava do preço pago. Das madrugadas em claro, dos olhares de desprezo em salas de reunião, das vezes em que precisei ouvir que era intensa demais, difícil de lidar, insegura. Quando, na verdade, tudo o que eu fazia era gritar por espaço num mundo onde homens como Henrique sempre acharam que estavam fazendo um favor ao nos deixar entrar. Nos bastidores da minha antiga startup, surgiam rumores de demissões em massa. O fundo que havia investido os 10 milhões começou a retirar discretamente. Os contratos mais robustos já haviam migrado para a Nemona. Henrique tentava manter a pose, mas os olhos já não brilhavam como antes. As entrevistas escassearam. A foto de perfil nas redes sociais, antes sempre com um sorriso emoldurado por paletó impecável, agora era uma imagem neutra, corporativa, genérica. E então, como eu previa, ele tentou mais uma cartada desesperada. Era uma sexta-feira chuvosa quando recebi o convite para uma conversa particular. O remetente, Henrique. Deletei o e-mail sem responder. Na segunda-feira seguinte, ele apareceu na recepção do prédio da Nemona. Sem agendamento. Sem vergonha. A secretária entrou em minha sala, pálida. Ele está aqui. Disse que precisa muito falar com você. Que é importante. Senti o estômago revirar. Mas me levantei. Fui até a porta de vidro e o vi ali, parado, com o mesmo blazer que usava no dia em que me demitiu. Estava encharcado. Despreparado. Menor. Fiz um sinal para que ele entrasse.
Henrique sorriu, mas era um sorriso quebrado. Um homem acostumado a vencer que, pela primeira vez, não sabia o que dizer quando perdeu. Você tem 5 minutos, eu disse, cruzando os braços. Ele sentou-se sem ser convidado. Os olhos estavam fundos. As olheiras denunciavam noites mal dormidas. Mas meu coração não amoleceu. Eu queria conversar. Resolver isso de forma civilizada. Você quer que eu retire o processo? Não. Quer dizer, sim. Mas não só isso. A gente construiu algo juntos, Mariana. Eu errei. Eu me perdi. Mas ainda acho que podemos, ele hesitou, nos reencontrar profissionalmente. Você sempre foi brilhante. A mente da empresa. Engoli a risada que ameaçou escapar. Você me demitiu com a frieza de quem joga fora uma caneta sem tinta. Disse que ninguém se lembraria de mim. Agora, quer voltar atrás porque finalmente perceberam que quem fez tudo acontecer fui eu? Ele abriu a boca, mas eu ergui a mão. Henrique, você é um homem que vive de imagem. Eu, de conteúdo. E sabe o que acontece com imagens quando a lente trinca? Ninguém mais confia. Não é só que eu não preciso de você. É que você se tornou um peso. E eu não carrego mais o que me atrasa. Levantei-me e apontei para a porta. Agora, por favor. O seu tempo acabou. Henrique se levantou devagar. Ao sair, ainda tentou me encarar. Mas já não havia mais poder ali. Apenas arrependimento travestido de orgulho ferido. E eu não sentia nada. Na semana seguinte, recebi uma ligação do advogado. O juiz rejeitou a ação dele. As provas eram irrefutáveis. Está encerrado. Respirei fundo. A guerra havia terminado. Mas havia algo dentro de mim que não se dissolvia. Uma sensação de vazio, de cansaço existencial. Como se, mesmo depois da justiça feita, ainda restassem estilhaços. E então, uma noite, sentei diante do espelho. Olhei para mim com atenção. Mariana Lins. 34 anos. Fundadora. Sobrevivente. Líder. E, acima de tudo, alguém que recusou ser silenciada. Lembrei da menina que um dia sonhou em mudar o mundo através de linhas de código. Que aos 17 anos criava algoritmos por diversão, e aos 25 já conduzia reuniões com fundos de investimento. Que, por muitos anos, se sentiu insuficiente, mesmo sendo essencial. Aquela menina não havia morrido. Apenas se fortaleceu. Era hora de deixar a dor no passado. 2 meses depois, fui convidada para uma conferência internacional em Lisboa. O tema era Lideranças que Transformam. Seria a última a palestrar. Encerramento do evento. Durante o voo, revi os pontos do meu discurso. Mas sabia que, no fundo, o que eu precisava dizer era simples. Subi ao palco de vestido azul escuro. Luzes em mim. O salão em silêncio. Durante muito tempo, me disseram que eu era difícil. Que minha presença incomodava. Que minha forma de liderar era intensa demais. Mas hoje eu entendo, eu apenas ocupava um espaço que sempre foi meu por direito. A plateia segurava a respiração. Eu fui demitida da empresa que ajudei a fundar. Apaguei minhas lágrimas em silêncio. Me reconstruí em silêncio. Mas hoje, eu falo. Hoje, eu nomeio. Hoje, eu permaneço. Pausa. Olhei para o público, e então concluí. Porque nenhuma mulher que constrói com o próprio sangue merece ser apagada. Nós não somos apenas parte da história. Nós somos a história. E, quando os aplausos vieram, não foram apenas para mim. Foram para todas nós. O auditório em Lisboa foi apenas o início. Nos meses que se seguiram, minha história correu o mundo. De repente, o que antes era silêncio virou repercussão. O que era sombra virou holofote. Meu nome circulava em universidades, fóruns de tecnologia, revistas especializadas, podcasts sobre inovação e liderança. Mas o que me emocionou de verdade não foram os convites nem os aplausos. Eram as mensagens. Chegavam todos os dias.
Mulheres de todas as idades, de diferentes países, com histórias que doíam de tão parecidas. Algumas tinham sido demitidas injustamente. Outras, sabotadas em suas criações. Havia as que ainda viviam em silêncio, e as que sonhavam em se libertar. Muitas delas diziam que minha coragem tinha acendido algo nelas, uma centelha que se recusava a morrer. Lia cada mensagem com um nó na garganta. A força que me sustentava agora se multiplicava nelas. Eu tinha sido um ponto de partida. Mas não o destino. A anêmona cresceu. Explodiu, na verdade. Tão rápido que, por um momento, eu tive medo de não conseguir acompanhar. Contratamos mais de 100 pessoas em 6 meses. Criamos novos produtos. Entramos em mercados que antes pareciam inatingíveis. Mas sempre com um princípio inegociável: transparência, ética e, principalmente, reconhecimento de quem faz acontecer. Todo contrato de contratação continha uma cláusula simbólica, redigida por mim: toda ideia tem um nome. E todo nome merece ser lembrado. Era o oposto da frase que me disseram quando tentaram me apagar. Era a resposta que o mundo precisava ouvir. E então, um dia, chegou o convite que eu não esperava. A antiga startup, aquela que eu cofundei e da qual fui expulsa, estava à venda. O fundo que sustentava Henrique retirou o capital. Os clientes restantes haviam migrado. A reputação dele estava arruinada. O nome da empresa não valia mais nada. Um corretor intermediário entrou em contato. Disse que os sócios queriam conversar comigo. Respirei fundo. Sabia o que estavam tentando fazer. Vender o que restava como se ainda fosse algo de valor. Mesmo assim, aceitei a reunião. Queria ver com meus próprios olhos. A sala era a mesma de antes. A mesma onde, 5 anos atrás, ouvi que estavam trazendo alguém com mais experiência. Henrique estava lá. E, pela primeira vez, ele não tentou esconder o desconforto. Nem disfarçar a queda. Estava mais magro. O olhar, opaco. A voz, sem a arrogância de antes. Obrigada por vir, ele disse, quase sussurrando. Eu apenas assenti, sem sorrir. Sabemos que sua empresa está crescendo muito. E, bem, pensamos que talvez houvesse interesse estratégico em absorver o que resta da nossa base. Base, repeti. Clientes. Equipe técnica. Infraestrutura. É uma oportunidade de expansão rápida para vocês. E vocês precisam de dinheiro. Henrique não respondeu. Apenas desviou os olhos. Abri minha pasta. Retirei um único papel, um parecer jurídico dizendo que a empresa estava insolvente, com dívidas ocultas, e sem ativos reais de valor. Não tenho interesse, eu disse, olhando diretamente para ele. Não preciso do que sobrou. Eu já tenho o que importa, o futuro. Fechei a pasta, levantei-me, antes de sair, disse calmamente. Vocês me disseram que ninguém se lembraria das minhas contribuições. Mas hoje, ninguém sequer lembra do nome de vocês. E saí, sem olhar para trás. Na porta do prédio, senti o sol bater no meu rosto como um abraço inesperado. Não era vingança o que eu carregava no peito. Era libertação. Eles precisaram me ouvir. Me ver. Me encarar. E agora sabiam, eu sobrevivi a todos eles. E fui além. Na semana seguinte, fiz algo que estava adiando há muito tempo. Voltei à garagem onde tudo começou. Era pequena, escura, abafada. O cheiro de poeira e tinta velha ainda estava lá. Mas, para mim, era sagrado. Um lugar onde renasci tantas vezes. Onde plantei, mesmo sendo desacreditada. Onde chorei sozinha após minha primeira reunião mal-sucedida com investidores. Onde quase desisti. Onde não desisti. Toquei as paredes, como se tocasse o passado. Fechei os olhos. E agradeci a Mariana de 5 anos atrás. Aquela mulher cansada, cheia de dúvidas, mas com uma coragem inabalável. Ela não sabia, mas estava criando algo muito maior do que uma empresa. Estava criando um legado. No mês seguinte, escrevi um artigo. Não sobre mim,
mas sobre as mulheres que mudaram o mundo e foram esquecidas. Falei de Ada Lovelace, de Rosalind Franklin, de Hedy Lamarr. Falei das que ainda não têm nome nos livros, mas vivem nos bastidores de empresas, hospitais, universidades, casas. Falei de como fomos condicionadas a sermos discretas, gratas, silenciosas. E de como chegou a hora de sermos tudo menos isso. O artigo viralizou. Mas, dessa vez, meu nome não era o foco. Era o movimento. No final daquele ano, a Anemona foi nomeada como uma das startups mais promissoras do mundo em tecnologia ética. Subi ao palco para receber o prêmio, e, ao meu lado, estavam duas jovens mulheres negras da nossa equipe de engenharia, uma mulher trans da área de design e uma imigrante venezuelana da equipe de segurança digital. Não era só sobre mim. Nunca foi. Era sobre todas nós. Sobre o espaço que tomamos à força, sobre os olhos que mantivemos abertos mesmo quando queriam nos cegar. Sobre as mãos que seguramos umas das outras quando queriam nos separar. Naquela noite, voltei para casa sozinha. Abri uma garrafa de vinho barato, sentei no chão da sala e liguei o som. Era uma canção antiga, suave, que minha mãe costumava cantar enquanto lavava a louça. Fechei os olhos e cantei junto. Chorei, sim. Mas desta vez, não de dor. Chorei por tudo que vivi. Por tudo que venci. E por tudo que nenhuma Mariana jamais terá que suportar calada novamente. Fim.